Então, sejam todos bem-vindos, né? É um momento, tradicionalmente, que a gente faz com os nossos multiplicadores, com a equipe diretiva, né? Hoje com mais alguns convidados, né? Que têm disponibilidade de estar conosco. Então, que a gente possa ter uma bela atividade, né? Buscando, nesse momento, entender esta presença dos espíritos no amparo, na resistência, para que a gente possa, né, confiar, ajudar e prosseguir, né? Para que a solidariedade, o trabalho especial do obreiro do Senhor se manifeste mais do que nunca nesse momento de aflições superlativas sobre o nosso planeta, tá? Então, a gente passa para a nossa vice-doutrinária, ali, a Cleusa, que vai nos ajudar na condução e na apresentação do nosso expositor, tá, Cleusa? Sim, boa noite a todos Boa também, noite. com o coração batendo forte, felizes por estarmos reunidos, né? Nós percebemos aqui que a nossa sala cada vez cresce mais aqui, né? As janelinhas vão aumentando. Nós queríamos agradecer, como o Antônio já falou, a presença de todos, mas em especial para o nosso amigo Lacordaire Abrão Fayad. Mas como a gente conhece, o nosso amigo Lacordaire, né? Eu que agradeço com muito carinho e ternura essa oportunidade abençoada. Nós é que somos imensamente gratos, amigos. Tu chega num horário muito especial, num momento muito especial. Esse trabalho que foi coordenado e organizado pela nossa área da mediunidade, né? E a nossa querida Tânia e a Annelise estão nos emprestando o Lacordaire na noite de hoje para nos brindar aqui, né, queridas? Uhum. O Lacordaire é coordenador da área da mediunidade da Federação Espírita do Mato Grosso. Isso é agora, mas a gente sabe muito bem que Lacordaire tem uma grande caminhada lá na Federação Espírita do Mato Grosso e no Movimento Espírita Brasileiro. Querido, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora à nossa organização, leitura de um breve texto, é isso, né, amigas? E a prece, e depois é tudo contigo. Gratidão. Quem lê o nosso texto? Pode ser eu aqui. Não, querido, já tem escalado ali. Já tem, né? Já tem no escalado, imaginei que tivesse. Consta no cronograma o Guga, a Cleusinha. Eu não vi o Guga aqui, por isso que eu... Ter tido alguma dificuldade. Uhum. Então, tu compartilha o texto aqui que a gente pode ler, amiga, se for o caso. Ou nós escolhemos alguém, como o Chico ali já se candidatou, foi tu, né, Chico? Isso, que está com o Evangelho, perfeito. Isso. Na realidade, não é o Evangelho, é o Compromissos Iluminativos do Dr. Bezerra. Ah, que bom. Um texto chamado Experiência de Luz. Posso ler? Sim, amigo, pode ler. E quem é que faz a prece depois, a Taninha? Pensamos na Rosi. E ela está presente? Também não conseguiu chegar. Não sei. Exatamente. Uhum. Então, tá. Bem, todos nós sabemos que acasos não são previstos na lei divina, e o texto diz o seguinte: Senhor Jesus, os teus discípulos reunidos em teu nome, procuramos reacender nas almas as claridades abençoadas da tua mensagem. Este tentame que ora se encerra, repete experiências transatas que o tempo não apagou. Mais de uma vez, pelas longas jornadas do passado, unimos-nos objetivando estabelecer na Terra, em teu nome, a vivência das diretrizes que traçaste, a fim de que a dor, em definitivo, batesse em retirada, cedendo lugar à esperança e à paz. Viajores das interminas jornadas, nem sempre coroadas de êxito, apresentamos propósitos que não logramos culminar pela experiência pessoal e que se demoram na retentiva do ontem, aguardando a continuidade a fim de que se materializassem ou que se materializem nas experiências do futuro. Hoje, divino médico de todos nós, renteando com o sofrimento que desgoverna
a consciência social da Terra, aqui volvemos para tentar apresentar-te a mensagem de luz situada nas doutrinas do conhecimento humano, também por ti inspiradas, a fim de que os preconceitos vazios, a intolerância e a jactância transitórias cedem lugar à humanidade, à convicção, baseada na sobrevivência do espírito com vistas ao futuro glorioso da humanidade. Praza a ti que venhamos lograr êxito no cometimento atual. Os discípulos da doutrina espírita retornam ao cadinho purificador da experiência, repetindo a jornada da investigação científica, para que melhor situem os compromissos da Boa Nova numa diretriz segura e capaz de vencer todas as circunstâncias e idiosincrasias que o tempo vem acumulando na memória dos séculos. Abençoa-nos, portanto, Senhor, neste momento em que o equilíbrio parece partir da terra e o desvairamento toma conta dos homens. Permite que a tua mensagem, lenificando e, ao mesmo tempo, cantando a emoção da liberdade íntima do homem, possa colimar este objetivo que abraçamos, criar a era nova do espírito imortal em definitivo na Terra. As tentativas feitas são os ensaios das realizações do amanhã. Da mesma forma que a edificação imponente começa na primeira tentativa de fazer o alicerce, aqui os teus operários do amor e da investigação honesta estão trabalhando o solo adusto dos tempos para colocar as bases do edifício de sabedoria do amanhã. As emoções que pulsam em nossas almas e a presença dos números tutelares na nossa volta, os embaixadores do teu reino dizem-nos, sem palavras, que já nos encontramos no dealbar dos novos tempos anunciados, que, não obstante a claridade que nos enseja, já nos encontramos no dealbar dos tempos anunciados, que, não obstante a claridade que nos enseja, exige-nos abnegação e renúncia. Estes teus discípulos não anelam pelos louros enganosos do cotidiano. Não pretendem formular nem mudar. A tua semelhança deseja submeter-se à lei, viver o amor, mas apresentar a mensagem das vozes dos céus em direção ao futuro em termos compatíveis com os avanços do conhecimento, a fim de que a tua mensagem logre, de uma por toda vez, encontrar lugar ao sol, para que não mais haja trevas na consciência. Apieda-te, porém, dos nossos equívocos, certamente, todos eles em propósito do engano, e faze, divino amigo, que ao se repetirem estas experiências em que se buscam luz e mais luz, tu sejas o divino orientador, governando-nos a inspiração, inspirando-nos o caminho e conduzindo-nos pela rota. Ao encerrar-se esta terceira prévia da jornada de psiquiatria e psicólogos espíritas, ensina-nos a confiar e esperar para melhor acreditar. Muito bom. Garay, pode fazer a nossa prece, por favor, amigo? Generoso amigo Jesus, nós te somos agradecidos, sabendo que é por tua bondade, por teu carinho, por teu cuidado com cada um de nós, que aqui nos encontramos, depois de largo tempo, a errar pelas encarnações, até ouvirmos a tua voz e nos apresentarmos para as tarefas. Te agradecemos as responsabilidades que nos dás, confiando que podemos realizá-las. E, em especial, na noite de hoje,
a nossa gratidão, porque sabemos que daqui muitos pensamentos, muita energia amorosa irá envolver de maneira especial esses irmãos de cada um de nós que enfrentam as dificuldades maiores desses momentos difíceis. A palavra amorosa desse nosso querido irmão Lacordaire tocará, como sempre, os corações de cada um de nós, e esta amorosidade fará o seu trabalho, acalmando o coração e reacendendo as esperanças. Abençoa-nos mais uma vez, te rogamos, na tua paz, na tua harmonia. Acarinha os nossos corações queridos, abençoa aqueles que nos acorrem ao pensamento neste momento, e que tenhamos todos um belo trabalho esta noite, e que os ensinamentos sirvam para o nosso aperfeiçoamento, transformando-os em oficina interior, nos trabalho, enfim, de sermos melhores que nós mesmos. Muita paz, muito obrigado, e assim seja. Obrigado, Chico. Obrigado, Garay. E agora é contigo, Lacordaire, querido amigo. Tempo conosco, eu não me lembro bem o tempo ali, mas depois, se for possível, deixar um tempinho para alguma pergunta, tá? Muito Se bem. não, ficamos te ouvindo aqui até... Então, querida almas e irmãs, que possa Jesus, este amigo incomparável das nossas vidas, este sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas, possa seguir nos envolvendo no seu amor e no seu carinho. Inicialmente, nosso abraço fraterno e amigo da nossa presidente Luísa Leontina, a nossa co-irmã, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, e quero externar a minha gratidão, meu carinho, pela caridade do convite de estarmos juntos neste momento. Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, psicografia de Valdo Vieira, uma mensagem que se intitula Arrastão Mental, ele nos fala que quando nós estamos assistindo um filme, todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele momento, naquela emoção daquele filme, se entrecruzam e passam a se potencializar nas suas ondas mentais. Então, dessa mesma forma, que possa esse momento nosso ser este laboratório divino em sintonia com este coração generoso e amigo que é Jesus. Que ele coloca onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria conosco. E com certeza, quando estamos com mais de 100 de pessoas juntos neste momento, nós estamos tendo a oportunidade de aurir essas energias amorosas e, ao mesmo tempo, estarmos ofertando a nossa dádiva, a nossa participação com Jesus para este momento tão tormentoso que nós estamos vivenciando, não é verdade? Mas nunca, como nos nossos dias, nós tivemos tanta saudade de Jesus. E por que todos nós temos tanta saudade de Jesus? Não é por outra razão, essa saudade, que ela é uma ligação tão profunda, que o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, este benfeitor da humanidade, na lição 142, ele nos coloca que Cristo é a linha central de todas as nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direito inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. E adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício de seu amor. Então vejamos o que significa. Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando essa nossa viagem em busca
da nossa angelitude. Quando Jesus, questionado na sinagoga, logo depois daquele encontro com a mulher carente afetivamente, da sua intervenção amorosa, de justiça e de amor, que via naquela mulher não a adúltera, mas sim uma futura dirigente de uma galáxia, uma filha de Deus, questionado pelos doutores das leis que ele era maior do que Abraão, isso está em João, capítulo 5, 58, ele coloca com tanta segurança e sabedoria: antes que Abraão fosse, eu já era. Portanto, Jesus é realmente este homem incomparável. Segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele é tão grande que a história da humanidade não o coube, mas ele a dividiu antes dele e depois dele. Realmente Jesus, como nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele que poderia ter descido num dorsal de astros, ele que poderia ter regimentado o maior exército, como que ele veio? Numa mensagem que se intitula A Manjedoura, Emmanuel então diz, ele veio inaugurar para a humanidade, com o símbolo da manjedoura, a era da humildade. Ele, que vem receber de Deus, poeticamente falando, a Terra enquanto uma nebulosa, e foi ele, junto com seus geneticistas, os arquitetos, veio trabalhá-la para nos receber. Chega no seio da coletividade humana dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em João, aliás, em Mateus, no capítulo 28, 20, ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, Jesus, ele não é um mito. Jesus não é uma história. Jesus é uma realidade. Não está saindo aqui a voz. Ele é, na verdade, essa história a ser vivenciada por todos nós. Quando Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala, no capítulo Os 500 da Galileia, que nós pedimos licença para ler alguns trechos, nós vamos perceber que nós estamos vivendo este momento, o momento do maior fenômeno mediúnico da humanidade, e hoje nos nossos dias. Porque a mediunidade maior desafiadora para que nós possamos exercê-la é a nossa conduta. E nós, enquanto espíritas, sem falsa modéstia, porque é fundamental que nós nos conscientizemos a finalidade pela qual nós nos encontramos reencarnados, e principalmente nesses momentos da madrugada dia, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, somos aqueles que nos candidatamos, depois de momentos tormentosos, como nos diz os benfeitores, principalmente Filomeno de Miranda, do Transição Planetária, pela bondade e amorosidade de Jesus, que nos afirma das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mostrando, portanto, que a evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. E nós somos aqueles que fomos os convidados. Como diz o Espírito Joana de Anjos no livro Após a Tempestade, na última mensagem, Labor em Equipe, aqueles que naufragamos diversas vezes, vivendo o cristianismo sem o Cristo, ao nosso bel prazer, sob a misericórdia amorosa e a intervenção carinhosa do pobrezinho de Assis, que de joelhos pede ao Cristo Jesus que nos concedesse a oportunidade, e ele foi pessoalmente, buscando um a um daqueles que hoje aqui estamos, nessa oportunidade renovada de rever o Cristo através da doutrina espírita. Essa doutrina
que conforme o codificador a denomina como sendo uma ciência, que tem como objeto de estudo o espírito, este ser inteligente que povoa o universo e as suas relações com o mundo corporal. Essa doutrina que chega no seio da coletividade humana, à semelhança do microscópio, que não veio criar nada novo, mas veio desvendá-lo, mostrando que a morte não é o fim, como o nascimento não é o começo. Essa doutrina que veio reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E toda realização coletiva, ela passa pelo individual. Então nós somos aqueles que somos os convidados a vivenciar os 500 da Galileia nesses dias. E principalmente aqueles de nós que estamos vivenciando, como no Rio Grande do Sul, esses momentos de provas e expiações. E às vezes nós ouvimos, estamos todos no mesmo barco. Talvez poderíamos assim complementar, não no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar revolto. Mas cada um constrói o seu próprio barco da confiança, da serenidade, da certeza de dias melhores. Que estamos vivendo a semelhança de alguém que está reformando uma casa. Os móveis da cozinha estão na sala, os da sala estão na área, mas uma coisa temos a certeza: quando a reforma passar, tudo estará no seu devido lugar e desfrutaremos muito mais das oportunidades que a vida sucessivamente oferece a todos nós. Então, quando Humberto de Campos coloca nos 500 da Galileia, dizendo, falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra, nos lugares prediletos da sua pregação de outros tempos. Uma tarde azul, de um azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em prece. No sítio solitário, João havia comentado as promessas do Evangelho, e enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre, viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos, de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, os velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura impoluta do Cristo assomou-se no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. O seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso das suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz, tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presos das emoções mais belas e mais amorosas. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto o divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Fazendo um parêntese, é por isso que Emmanuel nos coloca que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E ele não nos falava, como também não nos fala a nossa persona. Jesus falava e fala através de camadas mentais. Por isso que não se ouvia vozes, porque o ser amor sintonizava com o mais profundo do amor que nós somos, porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E quando nós agimos
nessa sintonia de profundo amor, ou usando a linguagem que Joana utiliza de Carl Gustav Jung, em sintonia com o nosso self, nós conseguimos penetrar as fibras mais íntimas também do nosso semelhante. E unidos como a mensagem do Dr. Bezerra, passamos a sentir junto as celsitudes do amor de Deus, com essa certeza que perante o Criador e o universo não há ninguém desamparados. E como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Mas Humberto de Campos prossegue e diz: amados, a cada um se afigurou a escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendando que lhes sigais os passos no escombro dos caminhos. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pela verdade do Evangelho. Eles serão os semeadores e vós sereis o fermento divino. Aqui nos cabe uma profunda reflexão. Quando Allan Kardec nos coloca do homem de bem, do verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, são as mesmas coisas. E que reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em estar dominando as nossas más inclinações. Portanto, a falsa modéstia não nos cabe, porque ninguém está onde está, como está, com quem está, por acaso. Acaso não existe. E nem existem milagres. Aquilo que atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. E Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita como ciência, ele nos mostra a necessidade de estudá-la e, principalmente, estudar as suas leis, as leis divinas, que ele cuidadosamente coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos. Como que funciona a lei de liberdade? Como que funciona a lei de responsabilidade? E a lei de misericórdia? E a lei de permissão? Somos nós quem permitimos ou não. Jesus está conosco. Ele está à nossa disposição como o sol. O sol está aí. Ele não sai combatendo a treva, ele é o sol. E quando nós nos abrimos ao sol do amor do Cristo, vai iluminar as nossas sombras e nos despertar a coragem da fé convicta para que possamos nos autoacolher amorosamente, sem censura, sem crítica, numa atitude de alto amor, de autovalorização, de autorrespeito e nos tornarmos instrumentos, como ele coloca na mensagem Humberto de Campos, da fala do Cristo. Nós somos o fermento. E o pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. A pedagogia ou a andragogia divina não é da dor, não é do desespero. João nos coloca que Deus é amor. E às vezes nós ouvimos muito no movimento espírita, com raras exceções, é verdade, quem não muda por amor, muda pela dor. Não é. Como está aí o Evangelho, a mensagem de Lázaro, a dor é o carteiro. Que quando, ou na mensagem do Festins, o primeiro que sai a convidar é o amor. Mas quando nós não aceitamos o convite do amor, vem a dor, como um carteiro nos convidando a refletir e agir amorosamente. Porque, como coloca o Cristo, o que o Pai quer não é a morte do pecado, do pecador, é a morte do pecado, a morte da nossa ignorância. Então, nós somos convidados a ser este fermento, com a certeza de que quem dá o que pode está dando tudo, como diz a veneranda Joana de Ângeles.
nós somos convidados a fazer a nossa parte. Conta que certa vez o apóstolo Paulo, tendo que sair para uma outra cidade, como ele sempre fazia, naquele núcleo cristão nascente, era Timóteo, aquele jovem com um pouco mais de 14 anos, que ficaria naquele núcleo, e quando ele pede a Timóteo para assumir, Timóteo diz: mas Paulo, será que eu estou em condições, à altura? Conta-se que o apóstolo Paulo abraçando o filho amado, o filho da alma, diz: meu filho, se continuares com sinceridade de propósito, com essa sua determinação, lembre sempre, no trabalho do bem, Jesus sempre tem escada. Então, todos nós temos condições de desempenhar o trabalho que somos convidados quando nós nos empenhamos com a boa vontade. Porque às vezes eu posso estar sofrendo, mas eu fico lamentando, eu fico reclamando, culpando o meu pai, culpando a minha mãe. Então não é a dor que vai nos mudar, é o amor. E quando nós nos contagiamos com este amor do Cristo, nós nos transformamos nesse fermento divino que Ele está nos convidando. E Ele prossegue: em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na realização dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Cada um de nós temos a nossa cruz. E na mensagem do nosso querido Dr. Bezerra, esse Kardec brasileiro, uma das suas mensagens, ele diz: aqueles que queremos nos cristificar, não devemos fugir do testemunho de nos crucificar. Então, cada um de nós trazemos as nossas cruzes, para que nós possamos, como herdeiros de nós mesmos, conforme disse Jesus, a cada um conforme as suas obras, nos autoacolher. Não é problema eu ter comigo uma conturbação mental na área da maledicência, na área da menos-valia, na área do sexo atormentado, na área da tendência ao alcoolismo, ao tabagismo. Porque muitos de nós aqui estamos reencarnados para que possamos fazer esse aprimoramento. Agora é fundamental, sim, que eu venha estar me autoacolhendo para que eu possa ter essas dificuldades. Um processo de autoconsciência, mas sabendo que nós estamos trabalhando paulatinamente para superá-la a cada momento, a cada instante. Conforme Humberto de Campos prossegue nos trazendo esse recado, diz: séculos de lutas vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós. Em obediência espontânea às vossas tenebrosas, às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. O que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivenciando momentos de grande conturbação sociocultural, uma tendência a descaracterizar os valores das instituições, da família. Mas também nunca se falou tanto em Jesus também como nos nossos dias. Nós estamos repletos de uma estrutura já se preparando para essa virada de página para o mundo de regeneração e provas. As leis em prol dos idosos, dos animais, das crianças, dos direitos humanos, mas aos poucos vão chegando aqueles que estarão as abraçando e, além do discurso, estarão agora também dando testemunho da prática.
E essa é a grande proposta. Nós já nos encontramos nessa madrugada dia para um processo de renovação. E para tanto, todos fomos convidados amorosamente por Jesus. Quem diria que aquele jovem e aquela jovem, num dado momento de Corinto, na intimidade de um calabouço, quando ele olhando e a abraçando, diz: Abigail, minha irmã, Deus jamais vai estar conivindo com a vaidade humana, mas ele trabalha silenciosamente. Quem diria que aquele jovem, logo mais sendo colocado nas galeras, na sua dedicação entre os escravos revoltosos, pela sua conduta, pelo seu jeito, foi destacado para cuidar daquele sumo sacerdote romano, que foi justamente uma autoridade, Sérgio Paulo, e logo depois torna-se um dos estandartes do Evangelho de Jesus, como sendo o primeiro mártir, e que vai agora contribuir com a estrutura psicológica, afetiva, emocional, de coragem, de confiança, daquele ardoroso doutor da lei, Saulo, e se transforma no intermediário de Jesus como orientador espiritual. Quando Saulo nos dá o exemplo, numa das suas cartas Romanos, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Nos mostrando, portanto, a característica da predominância do instinto egóico, da característica humana e o instintivo egóico. Mas foi se trabalhando paulatinamente, no momento de testemunho, a ponto de logo mais dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso quando eu me encaixo dentro dos parâmetros das leis. E foi trabalhando paulatinamente, nessa sintonia amorosa com Jesus, se transformando neste fermento do seu amor, e já na decrepitude, no final da sua existência, já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Isso é o convite, é Jesus. Jesus é a realidade para os nossos dias, para as nossas vidas. E ele ainda diz: vossa voz será no deserto, a voz do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Quem não leu, vale a pena ler Ave Cristo. Este livro, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, é psicografia do nosso Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, há um personagem, aliás, melhor dizendo, renúncia a um personagem de nome Alcione, um espírito de escola que não precisaria mais reencarnar. Reencarnou, olha o que é o amor. O amor tem função de unir corações e não separar, não há separatividade perante a divindade. Aqueles que se amam, como também os que odeiam, embora sabores diferentes. Mas aqueles que realmente se amam, e nós estamos vivendo este momento em que espíritos que já alcançaram essa altitude do amor se encontram reencarnando e reencarnados. E aqueles que não reencarnaram se encontram nos tutelando para que tenhamos êxito na nossa viajandeira carnal. Então, num dado momento, Carlos diz para Alcione: eu tenho poder de vida ou morte sobre você. E ela afirma: por conhecer Jesus, o poder temporal pode lhe pertencer. Mas o poder real, que é o poder pessoal,
você está deixando de exercer. Porque por mais que a treva da igreja, por mais que o mar esteja revolto, Jesus está no leme. Humberto de Campos continua, quando ele coloca: o mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Foi o que aconteceu com Gessiel e tantos outros que hoje nós desfrutamos graças a esse trigo no meio do joio, nos dando o testemunho do Evangelho do Cristo. Quando tombardes sob a arremetida dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde se campearem as trevas. Portanto, amigo, serás o porto amoroso, edificado na rocha da fé viva, onde pararem as sombras da desorientação. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temeis, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí sejamos interpretada, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária. Quando nós vamos, e os Espíritos nos coloca, que essa mudada de mundo de expiação e provas tem como sendo o momento da chegada do Cristo, com seu psiquismo, além de mudar as nossas ondas mentais, vem nos ajudar no despertar do nosso Cristo interno. E ele promete, conforme nos diz João, em seu Evangelho: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Naturalmente, esse Consolador, para ficar eternamente conosco, não estaria centrado numa persona, mas estaria centrado nas leis e nas virtudes. É quando chega, naquela manhã radiosa de primavera, no dia 18 de abril de 1857, o atestado de óbito da morte. E essa certeza da sobrevivência da alma, que até o advento da doutrina espírita se falava da existência da alma, mas não havia comprovação. Chega, portanto, Jesus de volta ao seio da coletividade humana e vem nos ajudar a ressintonizar com as propostas que muitas vezes nós desviamos. E dentro dessa grande proposta, é fundamental que nós, enquanto trabalhadores da seara espírita, tenhamos essa percepção dessas duas vertentes, daquele trabalho que nós somos convidados a desenvolver, que são os existenciais, e aqueles que são circunstanciais, para que nós possamos trabalhar conosco enquanto espíritos imortais que todos nós somos. O trabalho do bem realizado no movimento espírita, que nós somos convidados a desenvolver, reflete principalmente dentro dessas realizações do desenvolvimento da nossa alma, porque nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro.
à semelhança da flor que, antes de perfumar o jardim, num processo de autoconscientização, ela perfuma primeiro a si. E sem fazer alarde, o irmão vento, a irmã brisa, que faz parte da lei de sociedade, de lei de solidariedade, propaga o seu perfume. Assim é o trabalhador do bem. À medida que nós vamos trabalhando as questões existenciais, utilizando daquilo que vem a ser o circunstancial, nós vamos além da nossa mudança, da nossa autotransformação, colaborando com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. As realizações existenciais é tudo aquilo que diz respeito à nossa existência como espírito imortal, resultado da nossa evolução por meio da nossa transformação moral, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, que nós as trazemos dentro de nós em estado de latência. São os valores permanentes atendentes ao ser essencial que todos nós somos enquanto espírito imortal, realizado de forma individual, pessoal e intransferível. São as ovelhas que Jesus coloca, o bom pastor da sua vida em prol das suas ovelhas. As ovelhas são as virtudes. A vida é como a mensagem que o Dr. Bezerra nos trouxe. É eu estar agora assumindo a minha cruz e dando o meu testemunho. Abrindo mão, muitas vezes, daquelas questões egóicas da vida. E para que eu possa agora utilizar daquilo que é o transitório, como disse o apóstolo Paulo. Viver no mundo, mas não para o mundo. Porque os circunstanciais é tudo aquilo que diz respeito às várias atividades que realizamos no nosso movimento espírita, como também realizamos conosco, diante da nossa família, que está ligada aos nossos diversos papéis. Há uma mensagem no livro chamado Dias Felizes, é da editora Espiritizar, da Federação Espírita de Mato Grosso, o Espírito Honório, é também autor do livro Vozes Alerta, que Joana de Ângelo apresenta, como um daqueles colaboradores da primeira hora do cristianismo que voltam, quanto tantos outros estão voltando, para nos dar o testemunho do amor ao Cristo. Então ele tem uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Nesta mensagem, este benfeitor amigo nos coloca que a maioria de nós que hoje temos compromisso na área da família, do trabalho, e principalmente no movimento espírita, nós somos assessorados por espíritos que já alcançaram essa altitude do amor e que vibram com ternura e carinho por todos nós. E muito de nós que não possuíamos créditos para reencarnar, eles chegam ao ponto de nos emprestar os seus créditos e que programam a nossa reencarnação. E o nosso programa tem duas vertentes, como diz Emmanuel, a cruz, a horizontal, o ter, fazer e estar, são os nossos diversos papéis. E a vertical da vida é a nossa espiritualização, então é o nosso propósito. O programa está ligado ao papel nosso enquanto professor, enquanto médico, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto voluntário da Casa Espírita. Nos nossos papéis, nós poderemos ser substituídos. Nosso propósito, não. O propósito, a cada reencarnação, nós somos convidados a desenvolver uma virtude mãe, que está coroado com outras virtudes satélites que não sejam menores. Então, o propósito é o meu perfume, é o meu jeito, quando eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu me faço com aquilo que eu também faço. Eu me recordo com muito carinho. Meu nome, Lacordaire Abraão Fayad, escreve Lacordaire e pronuncia Lacordaire. E eu me recordo quando eu estava sendo alfabetizado. Uma professora chegou, que foi substituir uma professora, a maioria da classe seria reprovada. Mas como ela estava grávida, por 6 meses ela foi ser substituída, aquela que chegou com consciência de quem ela era, para ela primeiro. E quem ela era no papel enquanto professora, ela fez a diferença. Eu me recordo que sentavam de 2 no mesmo banco, ela pedia para sentar junto e sentava do lado, ali com cada carteira, ajudando no fazer das tarefas. E quando ela chegou e disse Lacordaire, eu tive a impressão que era comigo mesmo, mas eu não sabia. Ela disse Lacordaire, sou eu.
ó, seu nome escreve Lacordaire e pronuncia Lacordaire. Eu disse, como assim? Ele disse, seu nome é muito bonito. A partir dali, eu comecei a achar meu nome bonito, não sei se é por causa da professora, o carinho, a energia amorosa dela. O fato é que, como eu estou falando agora, eu estou sentindo o perfume dela, o jeito dela, a forma como ela, no outro dia, trouxe numa orelha de tampa de uma caixa de sapato, que era uma tampa dura, o meu nome e me pediu para que eu treinasse. Essa é a diferença de quem tem o seu propósito naquilo que faz. Todos nós temos alguém, na nossa primeira vez na casa espírita, quando nós chegamos, a forma como nos recebeu. Essa forma é o propósito, é a nossa energia. Daí vamos entender a importância que tem nós, enquanto trabalhadores espíritas, estarmos trabalhando e vendo a casa espírita como um laboratório moral. Porque Jesus não coloca ninguém em lugar que não deve estar. Deus não erra. Não há ninguém coitadinho nem incapaz. Então, quando a casa espírita tem essa visão do Cristo, essa visão da promoção do ser humano, enquanto espírito imortal, como Jesus diante da mulher carente afetivamente, ele não via nela o que nós vemos, na maioria das vezes. Ele via quem ela realmente é, enquanto filha de Deus, aprendiz da vida, mas que estava naquele momento numa atitude de auto-engano, querendo se buscar no outro ou na situação, como muitas vezes nós nos encontramos. Mas Jesus ali nos ensina, porque cada encontro com Cristo, como diz o Espírito Joana de Ângeles, diz respeito à nossa subpersonalidade. Nós temos muito da mulher carente afetivamente, nós temos muito também de Zaqueu, mas nós também temos muito de Judas, mas nós também temos muito da dubiedade de Pedro, da insegurança, da impulsividade, mas nós temos também muito de Maria de Magdala. Então, cada um de nós, quando nos auto-percebemos na nossa sombra, levamos a luz da doutrina espírita, permeada do carinho e da amorosidade do Cristo, que veio de volta para nos acolher. Então, nós passamos agora a sintonizar pelo coração, com a harmonia, com o nosso propósito existencial, realizando numa profunda vivência nessa sintonização com o propósito e realizando também o nosso programa. Esta é a grande oportunidade que nós estamos tendo. Porque quando Jesus coloca também lá em João, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não é um caminho qualquer, é o caminho da verdade. E qual que é o caminho da verdade? Quando nós vamos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Pergunta ao codificador, aos benfeitores da humanidade. E ele nos responde mostrando a equanimidade do amor de Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes, e a cada um foi dado uma missão, que é a missão pessoal, de nós estarmos fazendo nosso autodesenvolvimento. Mas como ele criou a lei de solidariedade, de fraternidade, de sociedade, à medida que nós crescemos, nós também contagiamos, envolvemos aqueles que gravitam em torno de nós. Então lá está a simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos, como sendo o homem e a mulher tecnológicos. E ignorante do quê? Da verdade. Nós temos 3 níveis de ignorância. E onde se encontra escrito a verdade? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência, que são as leis divinas. Então nós temos um nível da ignorância do não saber, a ignorância do não sentir, a ignorância do não vivenciar. Nós, hoje, os espíritas, temos a certeza que não temos a ignorância do não saber. Como aquele médico que nós conhecemos que fuma. Ele também não tem a ignorância do quanto o alcatrão, a nicotina é nocivo e os outros elementos do cigarro. Mas por que fuma? Porque ainda não
digeriu, não internalizou essa mensagem de amor que é para todos nós. Quanto de nós, às vezes, nos pegamos? Gente, essa mensagem está muito boa para o fulano, vou levar para ele. Olha, quem deveria estar assistindo essa palestra é o fulano. E não nos damos conta que, segundo a psicologia, é um mecanismo de projeção. Porque essa dor, essa carência é minha, é nossa. E às vezes eu não estou me vendo, embora esteja sentindo e não quero me ver. Por quê? Eu fico me autonegligenciando. O que é se autonegligenciar? Eu saber o que já é bom para mim. Porque nós já experimentamos nas reencarnações sucessivas o quanto é bom, o quanto é amoroso estarmos em sintonia com Jesus e que num dado momento nós nos desviamos. E hoje a doutrina espírita nos traz o Cristo de volta através da codificação kardeciana. Então este caminho que Jesus nos coloca como sendo é como ser, conforme está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Quando Santo Agostinho coloca, quando Kardec pergunta qual a forma, o meio prático para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Então, é ser, que quando ele diz assim, fazei como eu fazia, o discurso está aliado à prática. O que eu sei, eu estou me esforçando para colocar em prática. Então, o caminho é como ser, agir num esforço incessante para estar em sintonia, como disse o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que vier a ser a verdade? A verdade é o esclarecimento, é o que é ser, ao que nós estamos destinados. Vós sois o sal da terra, que brilhe a vossa luz. É o ser. Nós somos amor, mas temos, por ignorância, atitude de desamor. E quando nós nos confundimos, o que somos com o que fazemos ou estamos, quando nós acertamos, nós temos uma atitude diferente. Mas quando erramos, muitas vezes nós nos descaracterizamos. Como certa feita, visitando uma amiga no seu escritório, de repente ela não me percebeu, deixou cair os papéis, o grampeador, e ela já desceu dizendo, mas como eu sou burra, eu sou uma desastrada. E quando ela levantou, você está... Estou sua burra, sua desastrada. Eu falei, mas por que você está me maltratando assim? Não estou lhe maltratando. Eu estou fazendo eco ao que você acabou de dizer, estou repetindo o que você acabou de dizer. E nem se deu conta. E ela foi dizer, é verdade. Eu sou viciada, olha a confusão que se dá. O que eu sou, o que nós somos, é amor. Então nós confundimos quem nós somos com o que fazemos. E ela diz, eu sou viciada em me maltratar quando eu erro. Nem tanto o convite de Jesus é da indulgência. Indulgência para consigo, indulgência para com o outro. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem nenhum pecado. É o convite ao autoacolhimento. Isso é a verdade. E a vida? A vida é porque ser é o nosso propósito. Por que você está agora, a essa hora, fazendo essas reflexões? Por que você sai de casa para fazer o trabalho de solidariedade, de fraternidade? E Joana de Ângeles nos coloca que o espírita tem um convite, a oportunidade de viver 2 encarnações numa só. Porque antes nós ganhávamos como mercenários da fé alheia e não trabalhávamos na sintonia com Jesus. Chega a doutrina espírita, nos convidando a adentrar o laboratório moral, que é a casa espírita, e participarmos desta festa chamada Movimento Espírita, para devolvermos amorosamente aquilo que a vida carinhosamente e caridosamente investe em nós.
Então, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai. Esse Pai é a nossa intimidade, é a nossa consciência plena, essa certeza, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Esse é o convite que Jesus nos oferece. E recordando aquela mulher sonhadora, fora do seu tempo. Como a maioria de nós trazemos muitas vezes os conflitos de ordem familiar. E ela tinha um companheiro altamente atormentado. E possivelmente, no momento de depressão ou de melancolia, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o sinônimo de depressão, aquela que a ajudava nos afazeres domésticos, e como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Ninguém está onde está, com quem está, e vivendo o momento que está. Por acaso, ela foi, disse Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem que diz coisas do amor, e diz que o amor é prática, e a melhor forma de manifestar o amor é praticando. Ele diz que a casa deste Pai, que vela por todos nós, há muitas moradas, que ninguém está desamparado, que não cai uma folha de uma árvore sem que este Pai queira e sem que ele o saiba. Vamos ouvi-lo. E Joana de Cusa, disfarçada enquanto dama da sociedade, se misturou ao povo. Foi amor à primeira vista. Quando ela ouve aquela voz canora, vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em mim descanso e repouso para a vossa alma. Joana de Cusa, naquele momento, bebia essas palavras de orvalhos que vinham no deserto da sua dor, divisando naquele momento um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida. E nesse embalo de profundo amor a Jesus, e com a sua determinação, naquela tarde e noite de primavera, ela bate à porta da casa de Pedro. E quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz canora, amorosa, aconchegante. Entre, Joana, entre. E surpresa quando ela olha. Senhor, o Senhor me conhece. E Jesus, naquele momento, tocando-lhe suavemente as mãos, aconchegando ao peito, como faz com todos nós, olhando nos olhos, a janela da alma, e disse, oh, Joana, meu amor, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, nominalmente. O teu nome, o nome do seu ente querido, que foi sem ir, porque a morte não é o fim. Ou aqueles que tiveram o seu lar físico levado pela correnteza, mas que tem a gratidão da bênção do corpo perfeito, como aquela mãe que pôde segurar seus filhos e ouvir da mãe já, da própria mãe, que era avó daquelas duas crianças, dizendo, vai, filha, vai. E ela só deu tempo de abraçar os filhos. E a mãe com aquela certeza, eu já estou no entardecer da minha vida e nós nos encontraremos. Que foi um atendimento espiritual que tivemos a oportunidade de participar na nossa reunião mediúnica. Aquela avó voltou
para agradecer a Jesus. As inúmeras mãos que em seu nome, em nome da solidariedade e da fraternidade, estão atendendo o Rio Grande do Sul. Aquela mãe que voltou para agradecer a Jesus as almas que reencarnaram nas terras do Rio Grande do Sul para dar o testemunho ao mundo do que é o sacrifício em sintonia com a fé em Jesus. Que Jesus prossiga nos envolvendo na sua paz hoje e sempre. Gratidão. Pode falar, Antônio, a gente está aqui, né? E eu Uhum. estou vendo, eu estou muito tocada, amigo Lacordaire, assim como todos que estão aqui contigo. As manifestações no chat, de muita gratidão. E uma irmãzinha colocou exatamente o que eu penso. A tua fala é um bálsamo para nós. É um bálsamo para nós trabalhadores da seara do Cristo, para nós gaúchos e todos aqueles que estão participando desse evento. Eu tenho certeza disso, aqui a todo instante vem uma mensagem aqui no chat, né? Agradecendo, mandando corações para ti, amigo, corações amorosos, né? Porque Gratidão. sentimos o teu amor na fala. Então, eu passo a palavra para o Antônio fazer as nossas considerações finais, e depois a nossa irmã Helena vai fazer a prece. Como eu falei no início do trabalho, nós ficaríamos te ouvindo, te ouvindo, te ouvindo. Podes ter certeza disso, amigo. É o encantamento da doutrina, não é verdade? É uma bênção para todos nós. Isso. É. Da nossa parte, né, Lacordaire e amigos, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, né, esse trabalho que a Cleusa já descreveu, né, e que os nossos irmãos estão manifestando espontaneamente, né. E o bom de tudo isso, né, Lacordaire, cada vez a gente se aproxima mais, porque eu sei que você já tem uma outra atividade com a mediunidade. Se tudo correr bem, eu espero que vai, no dia 12 de setembro, tu deve estar pousando ali em Canoas, né, já trocamos a passagem, conseguimos uma vaguinha para ele chegar no Rio Grande do Sul, deve fazer uma atividade em Porto Alegre, tá ali na segunda região, já temos 2 ou 3 atividades programadas para ti. No dia 14, né, 14, sábado, nós devemos ter uma edição do seminário Fé na Vida, né, muito provavelmente na sede do MP, do Ministério Público, né, que logo vocês vão ter divulgação, e até o dia 15, então, ele fica conosco e faz algumas atividades que daí a gente vai divulgar oportunamente, né, então ficamos muito felizes, né, dessa aproximação e dessa oportunidade de você estar novamente conosco aqui, agora virtualmente e em setembro presencialmente em Terras Gaúchas, né, então, gratidão, amigo. Eu que fico muito grato, não posso perder o emprego. Já recebemos salário adiantado, não é verdade? Helena, querida, é com você. Boa noite a todos e a todas. Abraços no coração, nosso irmão Lacordaire. Gratidão. E convidamos a todos, vamos orar. Mestre amado, Pai Criador do Universo, Natanael, benfeitor amigo, que nos dirige na dimensão espiritual, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mestre, as águas subiram, invadiram nossas ruas, e também, Jesus, gratidão pela bênção da oportunidade desse mar de solidariedade que se estendeu
sobre as terras do sul. Erguemos os nossos corações com gratidão imensa, principalmente aqueles espíritos que nos amparam no trabalho do bem, com seu farol de luz, nos transmitindo força e esperança. E ao encerrar esse encontro nesta noite, Jesus, queremos honrar a tua luz e dizer com sinceridade: partimos para o nosso repouso do corpo com as almas fortalecidas por tua presença de amor, com os corações cativados e adoçados por essa presença de mais de 130 companheiros nessa sala MIT, por essa fala amorosa, por esse alerta fortalecedor do nosso querido irmão Lacordaire. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Continua nos fortalecendo na estrada do trabalho, que é o melhor caminho para a evolução de nossas almas. Ampara todo o estado, todo o planeta e todo o universo, e fortalece, divino amigo, aqueles corações impactados por essa enchente. Que a tua paciência amorosa de mestre acolha em teu seio de amor todas essas almas sofridas, transmitindo-lhe esperança, confiança e fortalecimento. Gratidão, mestre, gratidão por este momento. Gratidão à Casa do Espírita Gaúcho por nos proporcionar esta noite de fortalecimento. Que a tua paz, mestre, permaneça conosco. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite, amigos. Uma boa noite a todos. Boa noite.